Olá, tudo bem? Mais um episódio aí do podcast da BFG, episódio no número 8. Tudo bom, gente? Estamos aqui novamente. E como vocês viram, nosso cenário ampliou, hein? Lembrando que no podcast número 1, a gente falou, a gente fabrica, como essa estante que está aqui atrás, nós fabricamos ela também, se você tiver interesse, tá? todo tipo de expositor, né? Nós fabricamos também. É o que você tiver aí de arte, quer um projeto nosso, ou você já tem um projeto, traz para a BFG que a gente vai produzir para você, tá certo? Bianca, e hoje o assunto vai ser? A Arca de Noé. Às vezes você pode até achar um pouco estranho e falar assim, como assim a Arca de Noé? O que tem a ver com engenharia civil, arquitetura ou qualquer coisa de construção? E é uma das coisas que mais chama a atenção, né? Porque na Bíblia, e é comprovado pela ciência que existiu realmente a Arca de Noé, como vários fatos na Bíblia, e a Bíblia fala exatamente as medidas certinhas, qual material ele deveria usar, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, hein? E lembrando, você que está nos ouvindo pelo Spotify, não esqueça de ativar o sininho. E você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, não esqueça de se inscrever e comentar aqui embaixo de qual estado você está nos ouvindo e assistindo. É isso aí, olha só, Deus falou para Noé fazer uma arca e deu todo o projeto para Noé. O que tem a ver, Eduardo, isso com a construção civil tem tudo a ver. Estamos falando do maior engenheiro, né? Estamos falando daquele que criou tudo. Então, ele sabe muito bem o que fala e ele sabe como também nos dá um exemplo de como viver e ter sucesso aí no E que nós fazemos. também, né, a gente vê, não só na Arca de Noé, mas também o Templo de Salomão, que Davi teve a inspiração pelo Espírito Santo e de como seria o Templo de Salomão e como seria, porque assim, pegou o nome Salomão, porque foi o filho que fez, porque ele já tinha muito sangue nas mãos, né? Mas quem desenhou, quem teve a inspiração, que veio do Espírito Santo, foi Davi. Então você vê várias obras que Deus deu a direção Que precisou e de um foi feito, projeto. realmente precisou de projeto, e o Espírito Santo que foi e deu aquele projeto, como as muralhas também. Então, tipo assim, são coisas que a gente às vezes pensa e fala assim, que a gente usa a matemática do passado para usar hoje em dia para construção, né, que a gente faz hoje em dia. Aí você fala assim, nossa, mas isso aí é tão antigo, como é que eles sabiam disso, né? No Egito, no Oriente. E aí cria aquela curiosidade, aquele mistério, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. E olha, que projeto, hein? Porque ficou 40 dias e 40 noites sobre águas e com o peso que tinha, né? Porque era macho e fêmea de cada animal dentro daquela arca, Bianca. Então imagina o Olha, tem peso. estudiosos que falam que eram 7 de cada animais. Uhum. Né? É que a gente não é teólogo para falar aqui, mas acreditam que não eram só um, porque às vezes quando a gente lê a Bíblia, a gente pensa assim, é um casal e só tem um. E se fosse 7? Eram 7 leões, 7 leões. Será que como é que iam colocar tudo isso de animal, mesmo que fosse só um ou 7 pares de cada um, dentro de uma arca, dentro de um barco grande, né? Imagina boi, peso dele. Imagina uma vaca, o peso hipopótamo. dela, o hipopótamo. Não, o hipopótamo não ia morrer, Bianca. Ele é aquático. Não, hipopótamo também entrou. Entrou, não. Hipopótamo entrou. Ele não ia morrer. Eu acredito que os animais aquáticos nem precisaram entrar na Eu acho que água. hipopótamo foi. A gente não tava nessa na época. arca, pô. A gente não tava nessa. Não, os aquáticos não entraram na arca, senão eu ia morrer, com certeza. Eu não sei. Então, vamos pro projeto de Deus aqui? Vamos. Vamos lá. Olha só. Aqui em Gênesis capítulo 6, tá? Versículo 14. Diz assim, ó. Faze para ti uma arca da madeira de gófer, farás compartimentos na arca e a betumarás, por dentro e por fora com betume. Olha os detalhes, pessoal. Ó, Deus gente, estava já preocupado com a vedação da arca. É. Né? O betume, eu tava pesquisando aqui, ele é como se fosse um piche, né? E tanto que na Bíblia fala que que era para ser o betume tanto dentro quanto fora. Por quê? A madeira que foi selecionada, que Deus pediu para fazer a arca, é uma madeira que no Oriente é uma madeira muito mais resistente e muito mais forte, e tinha no Oriente. Mas, como vocês sabem, antigamente não era, tipo assim, muitas especiarias eram caras. Quanto melhor a especiaria era, mais cara era. A mesma coisa era essa madeira. Pela qualidade da madeira, era uma madeira cara. Então, imagine
Noé indo comprar uma madeira cara, que eles falam assim, pra que você quer essa madeira? Pra que você quer colocar como se fosse piche? Eu vou colocar nos dias de hoje, né, para as pessoas entenderem. Do lado de dentro, do lado de fora, impermeabilizar, né? Impermeabilizar. Ai, palavra difícil. Deixa lá. Que ele tinha que vedar tanto a arca do lado de dentro quanto do lado de fora, porque Deus já tinha falado para ele que era um dilúvio, mas nem chovia, então eles não sabiam nem o que era um dilúvio. Então ele teve que confiar nas mãos de Deus e também obedecer cegamente aquilo ali. E hoje a gente tem o piche, a gente tem impermeabilizantes, a gente tem várias coisas que a gente usa hoje em dia, e Deus mostrou no passado, ó, você tá vendo? Eu vou te ensinar como você tem que fazer. E aí o Senhor vai falar as medidas, né? Vamos lá. Desta maneira a farás. De 300 côvados o comprimento. Quanto que é 300 côvados aí? O comprimento dela. Fala o comprimento, a largura e a altura, que eu vou falar. 300 côvados seria o comprimento. Isso. 50 côvados a largura. E 30 côvados a altura. Aí eu vi aqui, ó. 300 côvados, o comprimento seria 135 metros. E a largura seria 22,5 metros. E a altura, 13,5 de metros. E aí eu pedi para o chat me dar exemplos no dia de hoje para a gente conseguir entender como que seria, né? Uhum. E aí ele falou assim que poderia ser um navio cargueiro, um modelo um pouquinho menor. Que o navio cargueiro é aquele que a gente coloca os containers em cima. Então imagine o navio, ele construindo há anos atrás, um navio que nem chovia direito. Machado, né? No Machado, ali com o filho dele. Não tinha energia não, pessoal. Só com os filhos dele e criando ali. Aí coloca assim, ó, poderia ser um campo de futebol de 100 a 110 metros de comprimento e 64 a 75 metros de largura. Então, se você já foi em um campo de futebol, seria praticamente aquele campo de futebol a Arca de Noé. Então, para você ver o tamanho que era, e também ele fala assim, e a altura seria em média de um apartamento de 4 andares. Então, é um apartamento um pouquinho alto, para ele construir só com, eu acho que ele tinha 2 filhos, né? 2 ou era 3? 2 filhos. Deixa isso. Não é? Ele tinha 2 filhos, então ele construiu com seus 2 filhos sozinhos, 3 homens, e as mulheres estavam ali talvez dando o apoio, tanto para comida, para levar, ajudar eles a construir uma arca que era enorme, enorme naquela época. Para você ver como você tem que obedecer, né? E também seguir o manual de instruções. Deus deu um manual de instruções e ele seguiu perfeitamente esse manual. Então, e farás na arca uma janela, e de um côvado a acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado. Falharás andares baixo, segundo e terceiro. Seriam 3 andares essa arca tinha. Então, pessoal, o que a gente quer que você entenda com isso? Projeto, né? Todas as vezes que você faz uma execução de um trabalho sem projeto, pode ser que você tenha retrabalho, e quando você tem retrabalho, você tem um custo maior daquela obra, daquele serviço. Então é importante, e além do desgaste, né, físico, mental, que você tem ali por conta de não ter tido um projeto. Um projeto é importante. Eu não falo isso para você como um engenheiro civil, né, um futuro engenheiro civil, que nós daqui a alguns meses estaremos finalizando aí nosso curso de engenharia civil, e eu posso já me colocar como engenheiro civil daqui a alguns meses, mas eu não te falo só como um engenheiro civil. Eu não te falo como aquele que executa um trabalho e vende também, né? Eu vendo projeto, eu vendo planejamento construtivo, né? Mas eu falo para você como amigo, você que nos acompanha, você que quer fazer aí a sua obra, você que quer construir, até fazer uma pequena reforma, viu? Até para uma pequena reforma, é importante você fazer um projeto, ainda que seja um rascunho, ainda que seja uma coisa que você coloque no papel, né? Coloca lá as medidas, coloca o desenho que você quer, como você quer que fique aquela pequena reforma. É importante o projeto. Porque também um exemplo, Noé, né?
Deus deu certinho, assim, a madeira, o material que ele ia usar e as medidas que ele ia usar. Se a pessoa não tem um projeto, ela não tem um planejamento de quanto ela vai gastar e quanto ela vai poder poupar naquele momento. Então, se ela não tem um projeto, é tipo assim, hoje talvez eu vou comprar 20 quilos de cimento. Aí depois eu vou comprar mais 20 quilos de cimento. E cada quilo é muito mais caro do que você comprar um pacote fechado de cimento. Então sai muito mais caro do que você fazer um projeto, se programar para aquilo ali e executar, né? Então tem as 3 fases que são muito importantes na construção civil que eu vejo. Exatamente, tá? Um projeto é de suma importância para a sua reforma, para a sua construção, tá? E o maior construtor, ele deu aí a dica, né? Projeto. Se projetas, te sairá bem, e a luz brilhará em teus caminhos, é conforme está escrito também na própria palavra do Criador, tá bom? Fica aí, eu acho que foram 2 ou 3 episódios, né, nesse podcast que você acabou de assistir. Imagina, foi um. Não, não, Dá um. Deu 10 minutos. não, 10 minutos é muita coisa. É pouca coisa. É pouca coisa. Ó, gente, uma dica para vocês, tá? Se você tem a oportunidade de ir nos Estados Unidos, em Kentucky, no estado de Kentucky, tem uma réplica original, né, com os mesmos comprimentos da Arca de Noé, Como lá no assim, estado de réplica Kentucky. original? É igual o Templo de Salomão aqui em São Paulo, que eles fizeram com praticamente as mesmas medidas. É a Não, mesma pessoal, coisa lá da é Arca de uma Noé. réplica fiel Fiel. com as medidas da Arca de Noé. Isso, se tiver a bom? oportunidade de ir lá conhecer no estado de Kentucky. Ó, legal, hein? Eu acho que eu quero ir lá. Tá? Aí, pessoal, um forte abraço, tá? Muito obrigado por ter nos acompanhado até então. E Deus abençoe a todos vocês. Bianca? Muito obrigada por todos vocês que estão nos assistindo. Não esqueça de ativar o sininho e não perca nenhum episódio nosso. Beijo, até a próxima. Até.